E vocês vão! Força, garra e determinação! Nós somos a equipe a melhor da região! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Larissa, sou professora no Instituto Acan da Unidade 1, lá na Big da Anhanguera, em Goiânia. E hoje a gente está aqui na nossa primeira aula de Ética e Cidadania. Para o pessoal que já teve aula comigo, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, a gente já fez uma base em relação um pouco para a gente entender um pouco sobre filosofia, né, sobre história e sobre nossos direitos na sociedade. É por isso que a gente vai abordar esse assunto hoje. Ética e Cidadania, nossa primeira aula. Então, olha, o conteúdo, o que é ética, o que é moral, o que é cidadania e por que entender sobre ética, moral e cidadania. Por que é importante? Eu vou explicar para vocês no decorrer da nossa aula. Certo e errado. E antes de tudo, para a gente entender o que é ética, a gente tem que pensar de onde que essa palavra surgiu, né? A gente chama da etimologia. Etimologia é o quê? De onde que a palavra surge? Ética vem do grego ethos e significa morada, refúgio. Em termos formais, está ligado ao modo de ser, ao caráter, natureza, uma índole da pessoa. Então, ética não é nada mais, nada menos do que o caráter do ser humano, né? O caráter individual que cada pessoa carrega com você. Então, a ética refere-se ao modo de ser do indivíduo, a natureza, o caráter, a postura adotada diante de uma determinada situação. Às vezes a gente se confunde, muita gente confunde ética e moral, mas são dois termos totalmente opostos, né? Opostos não, eles conversam entre si, só que cada um se referencia a uma coisa. Ética, como a gente falou, ética ela é universal. Como assim, professora? Ela é universal, porque a gente conhece a moral como aquela pessoa ali não tem moral, porque ela tem falta de ética. Isso o quê? Isso se diferencia de acordo com cada pessoa, né? Ética é uma coisa muito mais ampla, é o que é o certo e o que é errado, e moral também, né? Só que a ética é a maneira como o indivíduo se baseia em relação a algum tipo de acontecimento. É como fala aqui, ó, refere-se ao modo de ser do indivíduo. Então quer dizer o quê? O que eu acho como pessoa em determinada situação. Ó, a natureza, o caráter, a postura adotada diante de uma situação. Eu já falei para os meninos em sala de aula aquele exemplo de, por exemplo, uma pessoa vai lá e rouba, furta um objeto, um alimento do supermercado. Ela está faltando com ética ou com moral? E por que ela chegou a esse ponto? Então, quando a gente fala sobre moral e ética, a gente aborda um contexto muito grande para entender o que se baseia, né? É aí que vem em relação, por exemplo, ao direito, né? Ser justo ou não. Por isso que o povo fala que a justiça é cega, né? Então, o que ela tem que ver para que lado que a balança pesa mais. Então, ética, como eu falei, vem do grego, ethos, e é um caráter o quê? É o caráter individual de cada sujeito. É o que eu acho em relação a determinada situação que eu vivo. Então, logo, ética é, um resumão para a gente compreender melhor, uma definição para a ética. A definição de ética é uma reflexão sobre a moral. Então, se a gente parar para pensar, sem moral não existe ética. Como assim, professora? Ética é uma pesquisa em relação à moral. A ética é como se fosse a parte da teoria, a parte da mãe, e a moral é a parte prática que a gente faz na sociedade. Então, olha, seguindo, por que a gente segue ética? Porque acreditamos que sempre há algo certo e errado. É por isso que a gente segue a ética e é por isso que a gente tem uma sociedade plena, não totalmente, nos dias de hoje. Origem. É criada pelas normas e regras sociais. Então, por exemplo, eu dou exemplo para os meninos lá em sala de aula. Se eu saio daqui e cometo um homicídio, tem alguma coisa errada aí, né? Eu tô burlando regras e normas de uma sociedade. Eu tô tirando a vida de alguém. E como a gente sabe, existem os direitos humanos, né? Todo mundo tem direito à vida, independente do que aconteça. Então, ela é criada pelas normas e regras sociais. Origem universal. Como assim? A origem dela é universal. O mundo inteiro, o universo inteiro, se baseia na parte do quê? Da ética. Todo mundo é necessário respeito com o próximo, né? Aquelas coisas básicas, né? De não jogar o lixo na rua, não furar semáforo, não furtar, não matar, né?
Então, isso é o básico, é ética, é por isso que se chama universal. Em qualquer lugar do mundo que você cometa algum tipo de abordagem, você vai ser julgado referente a ele. Então, exemplo, João teve uma atitude antiética ao furar a fila do banco. O que isso está querendo dizer? Que o João é uma pessoa antiética. Ele está furando a fila de determinada pessoa para o quê? Para poder se adiantar em, sei lá, você está no banco, está com pressa, precisa passar e tem um monte de gente esperando há muito mais tempo que você. Aí você vai lá e fura a fila, o que é isso? Falta de ética. Né? E por que a gente está falando sobre isso? Porque é necessário a gente entender o nosso ponto de vista na sociedade. Se a gente não é ético na sociedade, como é que a gente quer manter uma sociedade plena? É meio impossível, é meio contraditório, né? Então, ética, como eu falei para vocês, é universal, é uma origem universal, é o que é muito individual, né? É o que eu acho sobre determinada situação, em determinado caso, e a moral não. O que é moral? Lá a ética era do grego ethos, né? E aqui a moral ela já se deriva do latim, né? Moral deriva do latim mores, significa costumes. Então, costumes, hábitos. Moral não é referencialmente ao indivíduo. A moral ela se baseia numa comunidade, num meio no qual a pessoa vive. Eu vou dar um exemplo no decorrer. Isso indica que a moral é formada pelos hábitos, pela forma de encarar a vida e pelos costumes de um povo. Então, por exemplo, em determinados países, algumas coisas são totalmente fora do nosso contexto. A gente fala assim, não, isso não é possível, mas para eles é muito natural, né? Então, olha, moral se baseia em cada comunidade. Ética é uma coisa individual e a ética estuda a moral. Sem moral não existe ética. Logo, cada pessoa, cada povo possui sua moral. Em determinados lugares, um ato pode se referenciar errado, em outros lugares certos, como eu acabei de falar. Existem países no qual, por exemplo, casar com mais de uma mulher é supernatural. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente trabalha com a monogamia, o quê? É uma mulher para cada um homem. Ou em referente ao que for dado, né? Mas o que acontece? É uma pessoa só, não pode ter duas, três, em relação no cartório, né? Você não pode se casar com duas, três mulheres. Por exemplo, na Arábia é no mínimo 6, né? Então, para vocês verem que moral é muito relacionada à comunidade em que ela está inserida. Então, logo, moral é o quê, professora? De uma maneira resumida, a definição. A moral se refere às regras de conduta que são aplicadas a determinado grupo e determinada pessoa. Então, por exemplo, se a gente mora aqui no Brasil, eu dou muito esse exemplo para os meninos, a gente só fala português porque a gente mora no Brasil. A gente só age dessa maneira que o povo tanto valoriza, por exemplo, o brasileiro, né? É super receptivo, é caloroso, é amoroso. Isso é muito característico do Brasil. Em outros países, por exemplo, na Europa, que é o maior índice de suicídio, e o que tem? Tudo aborda por ela ser o maior índice de suicídio. Por quê? Lugar frio, falta de afeto, né? Então, o que acontece? A moral se baseia de acordo com cada comunidade. E por que a gente segue a moral? Porque a sociedade diz o que é certo, né? Como a ética fala, existe um certo e um errado. E a moral se baseia em você achar o que é certo e o que é errado, né? Vem de onde? É um sistema social. Diferente de ser universal como a ética, que a gente sabe que existem normas e regras, a moral não. A moral ela já é cultural. Então, por exemplo, ela varia de acordo com cada comunidade, né? Então, por exemplo, se eu for lá na Índia, eu não posso comer vaca. Porque a gente está bem acostumado aqui no Brasil. A gente almoço e janta, a gente se baseia o quê? Numa alimentação carnívora. Lá não. Lá a vaca é um animal sagrado. Ela anda na rua como se fosse cachorro, como aqui no Brasil. Então ela não é o quê? Ela não é comestível de jeito maneira. Se você come uma vaca, você está ferindo todos os princípios religiosos e sociais, por exemplo, da Índia, né? Então, olha, o exemplo, comer carne de vaca na Índia, como eu acabei de dizer, casar com mais de uma mulher aqui no Brasil, porque em outros países é legalizado, beber explicitamente nos Estados Unidos, acredite ou não, nos Estados Unidos a gente primeiro tira a carteira de motorista com 16 anos
E depois dos 21 ou 24, se eu não me engano, é que a gente pode comprar bebida alcoólica em conveniências ou em bares, porque lá a regra em relação ao álcool ela é muito rígida. Então, por exemplo, aqui no Brasil não. Menor de idade consome bebida alcoólica e em qualquer outra circunstância, né? Então, para vocês verem, a moral ela varia de acordo com a comunidade que ela está inserida. Eu fiz uma tabelinha aqui para explicar para vocês, porque ela é bem contraditória, né? A gente fala que ética é universal, é individual, moral é social, comunidade. Então, para vocês ficarem mais conscientes. Ética. A ética e a moral, elas estudam, elas lidam o que é o certo e com o errado. Só que a ética é a ciência que estuda a moral, né? Então, sem moral não existe ética. E a moral está relacionada com os hábitos e os costumes. Então, como eu falei, varia de acordo com cada região que você vive, né? Com o povo que você se relaciona. É permanente, pois ela é universal. Para tudo na vida existe um certo e um errado. A moral não. A moral é o quê? A moral ela é temporária. Ela é temporária. Ela é o quê? Ela é cultural. Ética é teoria. Professora, teoria, como assim? Teoria. A gente só trabalha teoricamente em relação à moral. Que, professora? Como assim? Ética é teoria, moral é prática. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre moral, a gente está praticando a nossa moral. A gente sabe o que é certo e errado, mas vai da nossa índole, do nosso caráter, da nossa ética, fazer aquele ato ou não. Por exemplo, a gente sabe que é errado matar, mas aí vai ver muito do caráter da pessoa de ir lá e cometer algum tipo de homicídio. Então, o que é isso? Isso é muito individual, né? Então, um exemplo de ética. João foi antiético porque não se levantou para que o idoso pudesse sentar, ocupar o seu lugar no ônibus, né? E na moral, antigamente era imoral que as mulheres usassem calças. Hoje é totalmente normal, né? Então, para vocês entenderem, ética e moral andam juntas. A ética é o estudo sobre a moral. Sem moral não existe ética. E como assim? Olha, ética é a teoria. Eu trabalho com a teoria, enquanto a moral eu a pratico. Como eu falei o exemplo. Eu sei que o homicídio é errado, né? Mas se eu cometer um homicídio, quem é que vai arcar com as consequências na sociedade? Sou eu. Eu é que vou ter, eu que vou ser foragido, ou então eu que vou, a polícia vai atrás de mim, né? Então o que acontece? Parte do meu caráter, da minha índole, fazer o ato ou não, porque a gente sabe que existe o certo e o errado. Professor, e se não existisse ética? Eu parei para pensar isso. É como e se não existisse dinheiro, né? O mundo não seria mundo, né? Não existiria capitalismo, não existia nada disso. Quando a gente fala sobre ética e moral, a gente fala um pouco sobre filosofia, a gente fala sobre sociologia, a gente fala sobre o quê? A gente aborda sobre todos os assuntos em relação à pessoa, em relação a pessoa e sociedade, tá? Professor, e se não existisse ética, o que aconteceria? O fator primário para a vida humana é que existam regras. O que nos faz diferente, por exemplo, de animais e pessoas? Nós somos seres racionais. Os animais também, só que nós o quê? Nós conseguimos... Os animais também conseguem se comunicar, só que a gente tem um ponto mais alto. Por quê? Porque a gente consegue desenvolver de uma maneira em que ocorra crescimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de ética e moral, a gente está falando sobre direitos humanos, a gente está falando sobre nossas regras, nossos deveres em relação à sociedade para que ela ocorra de maneira fluida com uma boa vivência, né? Então, se não existissem ética e moral, a gente não teria uma vida humana fluida, natural, né? Então, sem ética, a sociedade seria um caos. Hoje em dia a gente tem algumas guerras que ocorrem, né? Na América Latina, Oriente Médio, mas o que acontece? É muito subjetivo, né? Às vezes é por falta acho que é em relação ao tabu, né? Acreditar em crenças diferentes, principalmente, por exemplo, no Oriente Médio,
que é o que? A parte muito territorialista em relação à religião. Então, é compreender de que a sociedade ela é diversa e múltipla, né? E que ela tem o que? Ela sofre muitas mudanças. E a gente tem que se adaptar a elas. Foi o que eu estava querendo dizer para vocês, é que, tipo assim, a gente rompeu a idade, não das cavernas, mas uma idade das trevas para a parte moderna, a partir do momento que a gente teve nossos direitos, né? A vida. A gente teve direito ao quê? A saúde, a educação, alimento, a moradia. Foi a partir disso que a gente começou a se tornar uma sociedade moderna. E é daí que a gente rompe a parte das trevas do modernismo, né? Mas enfim, somos seres racionais e acreditamos no que é certo e errado. Tudo que a gente faz na vida, existe um certo e um errado. E parte da gente decifrar se vai dar indo para o caminho certo ou para o errado, né? Então, por isso, existe a ética, para que ocorra um equilíbrio social e político na sociedade. Não é o que acontece, mas teoricamente era o que era para acontecer. Bom, então, professora, por que falar sobre ética moral? Porque a gente se desenvolve o quê? Numa sociedade, a gente tem que compreender o que a gente fala sobre isso, né? Então, olha, o que é cidadania e o que é cidadão? Existem diferenças das duas palavras, mas elas se baseiam na mesma coisa. Cidadania está associada a um conjunto de regras e direitos pertencentes a uma comunidade. Então, quando a gente fala sobre cidadania, a gente fala sobre um todo. Todos nós, cidadãos, aí a gente parte para a parte do que? De outra palavra. Cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar as suas vidas e de outras pessoas. Então, olha, cidadania é quando a gente fala sobre um geral, sobre toda a sociedade. Quando a gente fala sobre cidadania, a gente está falando que todo mundo tem regras, todo mundo tem deveres, todo mundo tem normas para serem seguidas. E a gente só se torna cidadão a partir do momento em que a gente começa a seguir esse tipo. Antes da gente virar cidadão, a gente é só sujeito. Como assim, professora? Existe diferença de sujeito e cidadão também. Mas o que acontece? Sujeito é quando eu venho para o mundo. Por exemplo, eu acabei de nascer, eu sou um sujeito. Eu sou sujeito porque eu sou sujeito a mudanças de uma sociedade. Como assim? Então, eu sou sujeita, nasço, aí a primeira coisa que fazem quando a gente nasce é o quê? Colocar um nome na gente. Gera RG, gera CPF. E aí sim você se intitula como cidadão na sociedade. Por quê? Porque você está começando a fazer as normas, as regras diante do que é pedido. Então, cidadania é um todo e cidadão é quando a gente age de acordo com essas regras e normas numa sociedade. Tá? Então, olha, a cidadania consiste no gesto de não jogar papel na rua, não pichar os muros, respeitar sinais e placas, não destruir patrimônio histórico. A gente colocou aqui destruir telefones públicos, mas é em relação a tudo. A pichação, né, em relação a, sei lá, uma lata de lixo está lá e eu vou lá, quebro. Você está o quê? Você está destruindo o patrimônio público. Não é seu, é de todo mundo. Você prejudica o quê? Todo mundo. Isso que é viver em cidadania. Para que a gente ocorra, para que a gente viva em cidadania, em sociedade harmônica, é necessário que a gente respeite, por exemplo, as normas e as regras colocadas para a gente, né? Para que a gente se torne cidadão numa cidadania plena. Então, utilizar, por exemplo, o famoso obrigado, que o pessoal hoje em dia esqueceu, né? Obrigado, com licença, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da situação. Respeitar as pessoas mais velhas e não somente respeitar um todo, né? É necessário, todo mundo é igual, independente do que aconteça, todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo destino. Então, é necessário um respeito, tá? Como a ética, moral e cidadania andam juntos. É impossível a gente falar de uma sociedade que não tenha ética, moral e cidadania. Por quê? São práticas essenciais para uma boa relação e equilíbrio na sociedade. Então, por exemplo, sem uma boa relação, não há equilíbrio social. Então, não tem como eu romper todas as regras de uma sociedade e querer uma coisa positiva no final, né? Porque não é, as coisas não andam dessa maneira. É importante identificar suas responsabilidades no mundo e as capacidades de desenvolver essas práticas no decorrer da vida, a ética moral e a cidadania.
Então, o que acontece? É necessário a gente saber dos nossos direitos, saber das nossas regras. Eu falo para os meninos que existem muitos programas sociais que o governo disponibiliza para pessoas carentes. E muitas poucas pessoas não têm acesso a essas informações. Isso é o quê? Isso é o nosso direito, né? É o nosso direito. A gente paga diversos impostos, nós somos um dos países que mais pagam impostos no mundo e a gente quase não tem nenhum tipo de resultado a favor da gente. Por exemplo, em outros países não existe faculdade pública, federal, estadual. No Brasil existe. Só que o quê? O povo não valoriza e às vezes também não tem acesso à informação. Tem gente que não sabe o que serve o Enem. E não é julgando porque ele não sabe, às vezes é falta de informação. É como, por exemplo, o pessoal fala tanto, a gente está vivendo na pandemia, aula EAD. A gente tem noção de que nem todas as pessoas têm o acesso à internet. Isso é o quê? Isso é o quê? Falta de acesso ao governo, né? Disponibilizar para todo mundo direitos iguais sobre educação, sobre saúde, sobre política, sobre qualquer tipo de tema que venha oferecer. Então, olha, conscientizar o cidadão a saber dos seus direitos, deveres, regras e leis a serem cumpridas para uma boa convivência social, individual. A partir do momento que a gente sabe das nossas regras, né, das nossas normas, dos nossos direitos, a gente vive muito melhor em relação ao outro indivíduo. Por quê? Porque a gente não vai se sentir desvalorizado. Por exemplo, se tal pessoa tem acesso à educação e saúde, por que eu não vou ter? Se a pessoa tem acesso a emprego, por que eu não vou ter? O que está faltando para mim chegar a esse ponto? Então, varia de muita coisa, né? Mas, enfim, a gente já parte para a parte política e ela é muito abrangente. Valores considerados principais para a formação da cidadania como? Então, aqui a gente está dando um check-up, um todo no que a gente já falou até agora. A gente já falou sobre ética, sobre moral, as diferenças dela, de onde que ela veio, né? E por que se existe diferença de cidadão e cidadania. Eu já expliquei que existem, tá? E que é essencial para a nossa vida e sociedade. E aqui eu peguei alguns valores que são considerados, né? Principais para a formação de uma sociedade plena. E ela tá a cooperação, a sinceridade, o perdão, o respeito. A partir do momento que a gente compreende algum desses parâmetros, desses principais desses fatores, a gente consegue viver de uma forma muito mais harmoniosa. Por exemplo, quando a gente coopera com o outro, futuramente a gente está cooperando com a gente mesmo. A mesma coisa com sinceridade. Você vai passar a vida inteira mentindo de uma coisa, de um fato que você sabe? Não. Você vai ficar mal com você e com outras pessoas. Então o quê? Falta para você um pouco de moral, um pouco de ética. Nas atividades eu vou perguntar algumas coisinhas em relação a vocês, como é um assunto bem amplo, vocês podem realizar outras pesquisas e outras referências também, tá bom? Perdão é essencial, né? Só que o perdão tem que ser verdadeiro. Não posso falar que eu te perdoo e não ser sincero, né? A sinceridade e o perdão andam juntos e é necessário que a partir do momento em que você haja e que você veja que você consegue perdoar, você vá lá e agir dessa maneira. Tá? E o respeito é fundamental. Eu acho que é dos primeiros pontos que a gente está vivendo tanta intolerância, e não somente social, mas intolerância religiosa, intolerância pessoal, intolerância em relação a tudo, né? As pessoas são muito intolerantes nos dias de hoje. E é necessário calma, é necessário respeito, é necessário que a gente tenha uma abertura em relação a mudanças, né? Nós somos seres mutáveis e a sociedade precisa desse tipo de auxílio e para que a gente ocorra de uma vida muito melhor com o outro e com a gente mesmo, tá bom? Então, olha, a nossa aula hoje foi um pouquinho sobre ética, foi a nossa primeira aula sobre ética e cidadania. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre o assunto e qualquer coisa a gente vai deixar o link disponível da atividade aí embaixo. E dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem estar deixando que a gente vai estar respondendo. Então, muito obrigada pela atenção, estudem e até a próxima aula. E vocês, não!